Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, vamos ficar de pé para dar início. Assim oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais oportunidade de estarmos aqui em tua presença, louvando e agradecendo o seu santo nome. Abençoa, Senhor, cada um que chegou até aqui, abençoa os que estão a caminho e os que não vão poder estar. Obrigada, Senhor, pela tua infinita bondade conosco, pela tua misericórdia. Abençoa cada ministério, as crianças, as irmãs, o ministério de louvor e o pastor que vai trazer a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Vamos cantar o hino do cantor cristão, do número 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao me cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que eu seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vamos cantar o 319. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará.
Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 1, do 1º ao 6. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Ministério Feminino está com oportunidade. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queria deixar aqui Salmo 100, versículo 1 em diante, que diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Amém. Ah, não é não? Eu pensei que era o outro. Eu jurava que era o outro. Gratidão é ele não. Ele não é gratidão, não? Foi ele mesmo. Eu pensei que era o outro, aquele com meu nome. Obrigada por mais um ano de vida. Tem esse, né? Eu te agradeço. Eu te agradeço, né? Palavras pra expressar minha gratidão por tudo que meu Deus tem feito.
Jesus, eu sussurrava, e meu Jesus, sereno e mansinho, se aproximou e me disse com carinho: não chores mais, porque agora eu cheguei com providência, pois tua voz eu escutei. Por isso hoje minha voz levanto a Deus em gratidão pelas vitórias que me deu. Foi tão difícil o caminho onde passei, mas em seus braços Jordão atravessei. Me dá paz de segurança, mesmo entre as ondas, em ti tenho confiança. Tu és o amigo que estás pronto a me ajudar. A tua voz faz o mar se aquietar. Amém. Nosso Deus continua nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. O Ministério Infantil está com oportunidade. Bate no coração um vazio tão grande, mas sei onde eu preencher. Em tua presença ouço tua voz me chamando. Meu filho, vem me buscar. Faz os meus pés como os da corça pra te encontrar. Bate no coração um vazio tão grande, mas sei onde o preencher. Em tua presença ouço tua voz me chamando. Meu filho, vem me buscar. Faz os meus pés como os da corça pra te encontrar. Ó Deus, tu és o meu prazer. Vou correndo pra em ti me acolher. Ó Deus, minha alegria é te amar, te conhecer, ser amigo teu. Bate no coração um vazio tão grande, mas sei onde preencher. Em tua presença ouço tua voz me chamar. Vem cá, meu filho, vem me buscar. Filho, vem me buscar. Faz os meus pés como os da costa pra te encontrar. Ó Deus, tu és o meu prazer. Vou correndo pra em ti me acolher. Eu vou, ó Deus, minha alegria é te amar, te conhecer, ser amigo
O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Oi, som. Oi, oi, ah. Oi, oi, oi. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos louvarmos, continuar louvando e engrandecendo o nosso Deus. Amém? Então vamos cantar com alegria, porque o nosso Deus, Ele é o Deus, Ele é o nosso auxílio, é o Deus que nos ampara. E por isso nós devemos cantar com alegria, devemos cantar com júbilo ao Deus que está sempre conosco. Amém? Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, a sombra das tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto. Com júbilo eu canto, e o teu povo
és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. por tudo que é. Tudo que és. Deus é bom. Aleluia. O Senhor é bom e é aquele que nos dá escape. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está
comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, do estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, do estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia, aplauda o Senhor com alegria. Aleluia.
porque o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, é o que reina para sempre e é o que aqui está. Aleluia, aplauda ao Senhor com alegria, glorifique ao Senhor, porque só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de toda adoração, só Ele é digno de toda exaltação. E nós estamos aqui nessa noite para adorar e bendizer ao nome santo do Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Deixa eu pedir perdão a vocês, pedir desculpa à igreja. Vocês sabem que eu moro muito longe, aí acabei chegando um pouquinho atrasado hoje. Alessandro foi em casa até para ver se eu tinha ressuscitado. Mas estamos aqui em nome de Jesus. Estou feliz, né? Nós estamos hoje no último domingo do ano, não é isso? Eu esperava até vir mais irmãos, mas a gente já sabe, parece final de ano, os crentes ficam meio preguiçosos, festejosos, sei lá como é que chama. Mas estamos aqui para a glória do Senhor Jesus, né? Temos hoje nos visitando o irmão Jorge, né? Que é o pai da nossa irmã Suzana, aquele senhor lá. Deixa eu dizer para vocês o que aconteceu, foi quarta, não foi? Aqui, quando eles estavam chegando ali, eu olhei assim, eu disse, está vindo o irmão de Suzana com ela. Só pode ser. Está o irmão Pierre, a igreja já conhece mais ou menos quem é o irmão Pierre, né? Tem mais alguém nos visitando hoje à noite? Diga aí. Tem não, né? É todo mundo de casa mesmo, né? Hoje Valentina não veio não foi? É Valentina? Né? Hoje Valentina não veio. Valentina estava aqui na ceia de Natal. Irmãos, eu estava pensando, porque a gente pensa, né? Falei coisa bonita agora, não foi? Porque a gente pensa. E eu estava pensando o que pregar nesse domingo, já que a gente vinha falando de Colossenses, esses 3, 4 domingos já, a gente continua em Colossenses, mas no último domingo, qual a mensagem que eu vou trazer para a igreja? Que o Senhor vai trazer para a igreja através das nossas vidas. Mas aí, eu me lembro muito bem que eu fui uma vez pregar numa congregação em Frecheiras. Quem estava dirigindo lá era o pastor Nilo, na época. E eu fui pregar no aniversário lá aniversário lá de alguém, não sei se era da igreja, se era de algum grupo. E eu fui pregar. E quando eu chego lá, pastor Nilo dizendo assim, a igreja cheia. Aí ele disse, estou esperando o pastor Pedro chegar. Pastor Pedro da igreja batista tal vai chegar. E até aí eu estava esperando um pastor Pedro chegar. Não era o pastor Pedro, o pai de Wades, mas era um pastor Pedro. Eu digo, um pastor Pedro vai chegar. E para minha surpresa, quando chega o pastor Pedro, que ele chama o pastor, quando eu vi aquele homem chegando lá, e ele chamou ele para o púlpito, eu me lembro. Eu disse, ai meu Deus do céu. E o diácono Antônio Rodrigues disse que quando ouviu o pastor Pedro falar, que deram uma palavra para o pastor Pedro, quando o pastor Pedro começou a falar, alguém aqui conhece o pastor Pedro, ele veio aqui, pregou uma tarde aqui na época do pastor Pedro, lembram dele? Ele falando R, né? Tudo bem, né? Ele é vivo ainda? Acho que sim, né? Não sei, com muita idade já. E pastor Pedro foi meu pastor, ele foi pastor de ciência, história, pastor de filosofia. Faleceu. Aí, quando eu estava lá, que ele deu oportunidade a ele, pastor Pedro falou assim, irmãos, quando o pastor Nilo
me chamou para trazer uma palavra, eu perguntei para Deus, o que eu falarei, é assim que ele falava, para a tua igreja. E aí ele virou-se para a gente assim, começou, de um por um. Você morreu pela igreja? Você morreu pela igreja? Você derramou o seu sangue pela igreja? Não. Aquele que derramou o sangue dele pela sua igreja disse, eu falarei com a minha igreja. E ele trouxe uma palavra que aconteceu comigo o que tinha acontecido uma vez, lá em Amaragi, quando ele era meu professor, uma tarde, na sala de aula. Ele descreveu a parábola do filho pródigo na sala de aula. E eu nunca vi, eu nunca senti uma emoção tão forte, nem pregando sobre o filho pródigo e nem ouvindo pregações sobre o filho pródigo, como eu ouvi naquela tarde. E eu não me sustentava lá sentado no banco, na minha banca. E naquela noite, não sei se a lembrança, essa lembrança associada, né, a lembrança que eu tinha desse episódio em sala de aula, mas eu lembro que antes de pregar, eu tive a mesma sensação naquela noite, enquanto o pastor Pedro falava. E eu garanto a vocês que Deus falou comigo tão forte naquele dia sentado, que eu me levantei para pregar, pensando, agora não tem mais jeito, porque o dono da igreja está aqui falando com a igreja. E foi uma maravilha. O diácono da igreja que trabalhava comigo aqui disse assim, ali na Pentecostal, disse... No dia seguinte, deram oportunidade a ele na igreja, e ele disse, irmãos, era outro que gostava do R também, e ele, irmãos, ontem eu fui para um culto, meu presbítero foi pregar lá, e quando chegou lá, deram a palavra a um tal de um pastor Pedro, e quando aquele homem abriu a boca, eu fiquei de lá orando, dizendo, tem misericórdia do meu presbítero, Senhor, o que é que ele vai pregar depois de um homem desse falar? E depois ele disse assim, naquele dia o presbítero pregou, ontem, uma mensagem maravilhosa. Eu pensando que era que eu ia pregar hoje à noite, Deus continua nos falando através de Colossenses, e nós vamos meditar em Colossenses. E quando eu cheguei aqui, ouvindo os louvores e esse último hino, Deus fará caminhos, abrirá, né, caminhos, ou já tem caminhos, né, já fez caminhos pelas águas. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Nós vamos ler apenas esses 2 versículos hoje. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele ratificados ou enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém? Vamos repetir? O 6 também, o 6 e o 7, vamos juntos? Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados. Crescendo em ações de graças. Pois bem, se a gente tivesse que escolher um tema aqui, o tema seria o seguinte, para a gente estar encerrando o ano. Para a gente que enfrentou tantas lutas, estamos no último domingo desse ano e enfrentamos tantos problemas e tantas inquietações vieram, tantas coisas nos
deixaram às vezes perturbados ou angustiados. O tema é: vamos em frente. Vamos em frente. Não vamos parar. Vamos avançar em nome de Jesus. Paulo diz no versículo 6, andai nele. Ele encerra isso nesse versículo 6. Andai nele. Andar em Cristo. E Cristo é o Senhor. Andar nele é o mesmo que andar, ou é o mesmo que viver, ou que estar, que cumprir os seus princípios. E não se esquecer da sua preeminência, de que nele está toda a plenitude da divindade. Está nele toda a autoridade divina. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aconteça o que acontecer, Ele é o Senhor. A vida está difícil, Ele é o Senhor. Estamos passando os piores dias, ou os piores momentos da vida, Ele é o Senhor. Mas Paulo não somente diz que devemos andar nele, não apenas isso. Ele vai dizer como é esse andar nele. E a primeira coisa que ele diz é: nele radicados, ou nele enraizados. Com as nossas raízes nele. Em quem estão as nossas raízes? Nele. No Senhor. Em Cristo Jesus. Se as nossas raízes penetrarem nele, como as raízes de uma árvore penetram o solo, se nós estivermos assim também enraizados em Cristo, nós estaremos habilitados. Se a nossa raiz não for na tradição humana, se a nossa raiz não for na Igreja Batista do Mongi, ou na Igreja Batista Missionária, que o irmão Jorge congrega, ou em outra batista, ou em outra igreja, se a nossa raiz estiver firmada em Cristo, então nós estamos firmes. Nós vamos vencer as lutas, nós vamos suportar as provas com raízes profundas, até as menores plantas, elas suportam a tempestade. Então que a nossa fé, que a nossa vida esteja enraizada em Cristo Jesus, no Senhor, para que quando vir a tempestade, a gente não seja arrancado fora. Lembro aqui da história do bambu, eu não vou contar mais, mas lembro da história do bambu, que eu falei que foi algo que eu ouvi do padre Léo, já falecido. Lembram que deu a tempestade e levou tudo. O bambu torceu, mas ele não quebrou e não se arrancou, porque o bambu, ele só nasce, ele vive em torceira, então as raízes de um ajudam o outro, eles não são só, ele não nasce isolado em um lugar. O bambu não é um embaúba. Aí você realmente vê quando dão essas enchentes por aí, arranca tronco de jacas, arrancando tudo. Mas se você vai olhar na beira do rio, onde tem bambus, ficam deitados, eles se dobram, mas eles não se arrancam. Que nós tenhamos raízes no Senhor, para que quando a tempestade vir, a gente possa dizer: eu não estou apenas nessa igreja, eu estou nele, firmado nele, enraizado nele.
que as raízes nos dão segurança, porque estão no Senhor eterno. Esse versículo 7 é precioso, ele não somente diz nele radicados, eu já disse, é enraizados também, mas ele diz nele o quê? Edificados. E a Bíblia fala da igreja assim, como um edifício. E a igreja é como um edifício espiritual. Ela está alicerçada em Cristo. A edificação da igreja está no Senhor. E isso é tão maravilhoso, porque a estrutura da igreja, a estrutura da edificação da igreja, é o que faz ela estar firme. É a base dela é Cristo, o fundamento dela é Cristo. Cristo é a pedra principal, diz a palavra. Ele não somente é o alicerce, mas ele é a pedra de esquina que dá firmeza às paredes de toda essa construção que é a igreja. Por isso que a igreja de Cristo, ela é atacada e perseguida em toda a história. A igreja nunca deixou de passar por lutas. A igreja, ela não tem, digamos assim, alguém contra ela na sua vizinhança. Não é o vizinho contra a igreja. Se levantaram impérios, se levantaram reinos, governos contra a igreja. Mas a igreja do Senhor continua firmada em Cristo, que é o seu alicerce. E aí uma palavra muito preciosa, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, nós vamos até o versículo 8. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus é eleita e é preciosa. Também vós mesmos, a igreja, como pedras que vive, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de quem? De Jesus. A igreja só consegue oferecer sacrifício agradável, culto agradável por causa de Jesus. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. A igreja não é decepcionada, a igreja não é frustrada. Eu fico triste por causa de mim mesmo, eu fico triste por causa dos outros, eu fico triste por causa de em quem eu tenho as minhas expectativas. Mas o Senhor da igreja, Ele não nos decepciona, o Senhor não nos envergonha. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. É a preciosidade, é precioso estar em Cristo, é precioso estar edificado nele, é precioso produzir frutos nele, é precioso adorar a ele, é precioso cultuar a ele. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra e sendo desobedientes para o que também foram postos. Que o Senhor nos ajude a estarmos não somente enraizados, mas a estarmos edificados em Cristo Jesus. Voltando ao tema, vamos em frente. Como? Enraizados, com as nossas raízes plantadas, fincadas em Cristo Jesus, o Senhor. Vamos em frente, avancemos como edificados.
Onde? Na pedra, na rocha angular. Lucas capítulo 6, versículos 47 a 49, Jesus conta algo dizendo assim: se vocês, aquele que ouve a minha palavra e crer nela e a pratica, eu vou explicar para vocês com que eles são comparados. Ele é comparado a um homem que um dia pensou em construir a sua casa. E ele chegou, cavou a vala, cavou funda, mas ele não cavou em qualquer lugar, ele cavou numa rocha. E veio a chuva, e o rio bateu naquela casa, a tempestade veio e a casa não desabou, porque ele estava onde? Na rocha. Aquele que guarda a palavra, aquele que pratica a palavra, a tempestade vem, as águas batem, as ondas sacodem, mas ele permanece firme, ele permanece de pé, porque ele está edificado sobre a rocha. O Senhor Jesus diz, mas a mesma coisa não acontece com aquele que não guarda a palavra. Aquele que ouve, mas não guarda, aquele que ouve, mas não pratica, ele é semelhante ao que edificou a sua casa, cavando na terra ou na areia. A chuva veio, bateu nela, ela caiu, desabou, foi embora. Por quê? Porque não estava sobre a rocha. Que a nossa vida esteja firmada sobre a rocha, que a sua fé esteja edificada na rocha. Jesus, Ele é a rocha eterna. Que nós tenhamos a nossa vida firmada nessa rocha, edificados nessa rocha. Mas Ele não somente diz aqui que nós somos radicados, que nós somos edificados, mas Ele vai dizer na sequência, e confirmados na fé. Confirmados na fé. Irmãos, lembre-se, nós quando começamos a falar em Colossenses, no capítulo 1, Paulo vai dizer que da alegria dele, da satisfação que ele tem de saber que esses irmãos eram crentes, cheios de quê? Alguém lembra ainda? Cheios de fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Paulo disse, eu fiquei sabendo disso através de quem? De Epáfras. Quem trouxe essa notícia para mim de vocês foi Epáfras. Agora Paulo está dizendo para eles que eles estejam nele, em Cristo Jesus, radicados, edificados e confirmados na fé. Então Paulo está dizendo, olha, aquela fé, aqueles ensinamentos que Epáfras ensinou a vocês, que vocês confirmem isso no coração de vocês, que isso seja confirmado na vida de vocês, enquanto vocês caminham, enquanto vocês vivem essa caminhada cristã. A fé, tanto no sentido de confiança em Deus, como no sentido de conteúdo doutrinário, que essa fé, ela esteja em Jesus Cristo, confirmada, porque quando vierem as dificuldades, quando vierem as oposições da vida, é aí que essa fé de vocês, ela é aprovada. A fé, ela é aprovada quando ela passa pela prova, quando ela passa pelas vendavais, quando ela passa pelas oposições, quando ela passa pelas lutas. É aí que a nossa fé é aprovada. Então, Paulo está dizendo, confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Assim como vocês aprenderam, assim como foi ensinado a vocês, então, que vocês vivam essa fé, que vocês confirmem essa fé nessa caminhada cristã. O cristão verdadeiro, a sua vida é confirmada não pelos belos testemunhos ou pregações que ele faz, não pelos hinos bonitos que eles entoam, mas pela fé dele confirmada durante a sua
caminhada. E aí você vai começar a observar o seguinte: quantas pessoas que de repente já estiveram num culto com você e não estão mais? Eu não estou me referindo às pessoas que de repente migraram, estão em outras igrejas, continuam servindo ao Senhor. Mas quantas pessoas que você já viu, chega na igreja, chora, pede oração, a igreja ora, você já orou, você se propôs a abençoar e ajudar a vida dela, e você procura, essa pessoa não está. E a confirmação da fé, onde está? Onde ficou a confirmação da fé? Mas para nós concluirmos, porque a gente não tem o ano todo mais, né? A gente só tem agora alguns dias do ano para terminá-lo. Para nós concluirmos, vamos para essa última frasezinha aqui depois de construídos. Vamos juntos? Podem? Crescendo. De novo. Crescendo. Crescendo em ações de graça. Voltamos ao tema. Vamos em frente. Avancemos. Não vamos desistir, porque estamos enraizados nele, porque estamos edificados nele, porque nós temos a fé confirmada nele. Assim como nós aprendemos da palavra, mas também avançamos crescendo em ações de graças. E aqui está um princípio que orienta o cristão a andar em Cristo. É a gratidão. Uma pessoa pode ser uma pessoa não pode ser verdadeiramente cristã se nela não há gratidão. O verdadeiro cristão, ele tem que ter gratidão no seu coração. Ele tem que ser agradecido. O verdadeiro cristão, a gratidão faz parte da vida dele. Um cristão que tem uma vida saudável espiritualmente, ele é agradecido. E não tem como ser um verdadeiro cristão sem que não tenha gratidão pelos tesouros que nós recebemos de Deus na nossa vida. Irmãos, você pode ter sofrido, você pode ter passado momentos difíceis na sua vida, você pode ter tido perdas, danos, mas não vai faltar motivos para você agradecer ao Senhor. Deus é Deus. Paulo diz para os colossenses no início que a oração dele é para que esses irmãos colossenses transbordem do conhecimento e do entendimento de Deus. O cristão, na sua caminhada, ele tem como a cada dia transbordar, crescer nesse conhecimento de Deus. Ele tem como, nessa sua caminhada, a cada dia crescer nesse entendimento espiritual. E aí, tudo isso está disponível em Cristo. Ele diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Ele, porque Ele dá e a ninguém impropera. Se a gente precisa de conhecimento, Ele dá. Se a gente precisa de entendimento, Ele dá. Falamos aqui isso desde o início de Colossenses, nas primeiras pregações, que quando
a gente não sabe o que fazer, Deus nos dá graça e nos orienta no que fazer na nossa vida. Quando a gente não tem sabedoria nenhuma para resolver, Deus às vezes nos direciona a alguém, ou direciona alguém a nós, que nos orienta, que nos diz algo, que nos fala algo, e aí a gente toma posicionamento, porque Deus é Deus que tem para nós disponível sabedoria e entendimento. Ouçamos a voz do Senhor, aquele que tem conhecimento e sabedoria disponível, porque nós temos o dever de ter gratidão a Ele pelos tesouros de sabedoria e de conhecimento que estão disponíveis para a nossa vida. Hoje eu estava pensando nisso, irmãos. Hoje eu estava pensando nisso. Minha mãe nunca leu bem, não era de ler bem, mas alfabetizou e pronto, parou ali. Minha mãe, há mais de 20 anos, perdeu a visão. Mas hoje eu estava escutando, eu não estava conversando com ela, porque quando eu converso com ela, eu digo que eu sou pastoreado. Hoje eu não estava conversando. Hoje eu estava ouvindo ela conversando com o Alessandro. E eu estava imaginando como o Deus maravilhoso, como o Deus eterno, trabalhou na vida da minha mãe, nessa sua vida de crente, e como deu a ela sabedoria. Pense numa mulher sábia, minha mãe. Eu posso dizer, quer aprender alguma coisa, sente para ouvir a minha mãe. Pense numa pessoa de sabedoria na sua simplicidade. Pense numa mulher sábia. E eu fiquei imaginando, por que que minha mãe é assim? Por que que minha mãe é assim? E a resposta vem, porque minha mãe seguiu em frente com esse Senhor Jesus. Ela nunca desistiu dele, ela passou por todas as coisas, ela sofreu tudo, mas tudo ela colocou diante do altar do Senhor. A sua vida foi enraizando-se, edificando-se e confirmando a sua fé. A minha oração é, Senhor, me dá a sabedoria que desse da minha mãe. Me dê a sabedoria que tem dado a ela. Deus é maravilhoso, crescendo em ações de graças. A petição de Paulo, irmãos, dizendo para eles crescerem em ações de graças, não quer dizer que esses irmãos, eles não fossem agradecidos. Não é essa a ideia. Paulo não está falando isso. O que Paulo queria destacar aqui é que a gratidão é essencial na vida saudável do cristão, ou na vida de um cristão saudável. A gratidão não pode faltar na vida de um cristão. Outra coisa, um cristão que não agradece, perdeu ou está perdendo a percepção, a visão das coisas que Deus tem feito por ele, daquilo que Deus fez na vida dele. Ou ele perdeu a visão, ou ele está perdendo a visão daquilo que Deus fez na vida dele. Mas como nós não somos ingratos, eu acredito que eu estou nessa noite, não estou reunido aqui com um povo ingrato, mas com um povo agradecido a Deus.
Eu creio que essa gratidão faz parte da vida de vocês. Eu creio que esse crescimento em ações de graças está dentro de vocês também. Faz parte do desejo, do anseio, da sede, da fome de vocês para viver o evangelho verdadeiro do Senhor. Então, nós vamos hoje à noite agradecer a Deus em oração. Orar agradecendo a Deus. Orar porque Ele nos amou e nos escolheu, como diz a sua palavra, antes da fundação do mundo. Para isso ele diz também que ele já ofereceu o seu Filho, Jesus, o seu Cordeiro, por nós, antes da fundação do mundo. Estamos aqui hoje à noite porque ele nos amou e escolheu-nos para a glória do seu nome, para servir a ele. Mas nessa nossa caminhada cristã saudável, que nós esperamos que seja de todos nós, nessa caminhada, nós precisamos nele estar enraizados, nele estar edificados, neles ter a nossa fé confirmada e continuar crescendo em ações de graças. Antes de nós orarmos, eu quero dizer para você o seguinte: quando Paulo diz para eles, irmãos, crescendo em ações de graças, crescendo em gratidão, Paulo está escrevendo isso, não é na escrivaninha da sua casa. Paulo está escrevendo isso, não é lá no escritório, na sala pastoral. Paulo está escrevendo isso, não é sentado à mesa com alguns irmãos, não é no seu quarto de meditação e oração. Paulo está escrevendo isso da prisão, da cadeia. Então, se esses irmãos eram agradecidos, e eles escutam ou leem essa carta de Paulo dizendo: cresçam em ações de graças, transbordem, que é o sentido dessa palavra, transbordem em ações de graças. Esses irmãos vão dizer: irmãos, nós ainda temos muito mais razões e motivos para sermos agradecidos ao Senhor. Porque quando Paulo escreve isso com tanta convicção, ele está preso, encarcerado, e prestes ou esperando a morte para amanhã, para o dia seguinte. Eles dizem: nós precisamos ser mais gratos ao Senhor. Nós precisamos ser mais agradecidos a Deus. Que nessa noite nós possamos levar para casa a lição de que Deus levantou Paulo para escrever cartas para suas igrejas e para nós, para o nosso coração. Que Deus levantou Paulo porque sabia que nós precisaríamos ouvir essa palavra. Porque tem horas que a gente diz: eu tenho fé, mas quando começam a vir os ventos fortes, as notícias desagradáveis começam chegando, a gente vai ficando incerto de que como é que vai ser a nossa condição, qual será a nossa situação amanhã. Que algumas vezes, quando somos perseguidos, quando vem a oposição, a gente, mesmo dizendo crer no Senhor, mesmo dizendo ser crente, ser uma nova criatura, a gente não sente firmeza. E agora, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? E o Senhor usa Paulo para dizer assim:
se sua vida foi difícil, mas o Senhor estava lá. Se no seu trabalho não foi bom, mas o Senhor estava lá. Se vieram momentos adversos e complicados no seu relacionamento, no seu casamento, o Senhor não deixou de estar lá. E, por fim, eu me agarro com Paulo nessa noite, ainda que ele na sua prisão, e digo para vocês, o Senhor está aqui. O Senhor está na sua vida. O Senhor está na sua casa. O Senhor está na sua família. O Senhor está no seu casamento. O Senhor está na vida dos seus filhos. Cabeçudos, às vezes birrentos, difíceis, mas o Senhor está na vida deles. Você é edifício de Deus na sua casa. No relacionamento, outro, o cônjuge, não, mas você está enraizado nele. Ele está no seu relacionamento. Ele está na sua vida. Vamos colocar em pé para nós orarmos a Deus. Quarta-feira é o nosso último culto do ano, não é isso? Quarta-feira, à noite. Então, como a gente tem feito ultimamente, quarta-feira nós teremos o culto. Nós não faremos o culto, como se diz, o culto da virada, encerrando de meia-noite. Nós faremos como fizemos ano passado também. Iniciaremos antes. É claro, não vai ser de 7 horas, porque o povo chega, as mulheres querem se arrumar mais, parece nesse dia, as irmãs se ajeitam e vem para a igreja tudo arrumadinho, né, irmãs? As irmãs já são bonitas, né? Mas gostam de ficar mais bonita ainda. Aí vem para a igreja, aí chega quarta-feira, mesmo que a gente começar de 7, 7h30, entre 7h30 e 8 horas, a gente não vai se expandir muito. E os irmãos depois encerram, passam um ano, como se diz, né, com seus familiares, com a sua casa. Mas eu não abro mão de estar aqui com a igreja, em nome de Jesus, na quarta-feira. Amém? Eu quero chamar minha família para vir aqui para cima. A gente orar, agradecendo a Deus. A mulher mais bonita de escada. Olha, quando eu chamei minha família, não vim não, mas quando eu a mulher mais bonita de escada, vê ela. Já vem. Já entende. É o código. A mulher mais bonita de escada é ela. Aí tem irmã dizendo ali, não, sou eu. Problema seu com seu marido, resolva-se lá. Na minha casa, essa é a mulher mais bonita. Essa aqui também, né? Olha que coisa bonita. É a cara do pai, né? Vem para aí. Nós vamos orar a Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor porque Ele não nos deixou, Ele está conosco, Ele cuidou de nós. Ele cuidou da nossa casa, Ele cuidou da nossa família. Final de maio, de junho, a gente estava aqui chorando, se despedindo da Alessandro. Ele foi tão bom que fez a Alessandro estar final de ano com a gente de novo. Vem para aqui. Agora ele está chorando, se despedindo do povo lá. Só vejo ele falando lá, todo piongo lá. Eu estou com saudade também. Aquela coisa. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Que o Senhor, Ele nos ajude a estarmos enraizados, edificados, confirmados na fé e crescendo em graça. Amém? Vamos juntos. Que o Senhor nos ajude a estar enraizados, edificados, confirmados na fé, crescendo em graça. Amém? Deu para entender? Isso foi só um ensaio. Que o Senhor nos ajude a estar nele, enraizados, edificados. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor.
Deus, nós te agradecemos e nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, ó Pai, por esse momento tão precioso, esse momento, ó Deus, tão bom na tua casa. Sabendo, ó Deus, que o Senhor cuidou das nossas vidas, cuidou dos nossos, cuidou da nossa família, cuidou, ó Deus, do casamento, cuidou da saúde, cuidou dos filhos, cuidou do financeiro, cuidou de tudo, Pai. Muito obrigado, louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos ajudou por sua própria palavra, Senhor, revelado ao nosso coração, a vivermos, ó Deus, em Cristo Jesus, e nele estamos enraizados, edificados, confirmados na fé e crescendo em graça. Ajuda-nos, ó Senhor, a avançar, a não desistir da caminhada, a andar em frente, a seguir, ó Deus, mesmo sabendo que os dias não serão os melhores, que os momentos não serão favoráveis, que, ó Deus, nem tudo estará a favor de nós, mas nós temos o Senhor, a nossa rocha eterna, e o Senhor cuidará da nossa família, e o Senhor cuidará da nossa casa, e o Senhor cuidará da nossa saúde como ninguém, e o Senhor cuidará da nossa fé. Bendito é o teu nome, Senhor. Pai amado, nós oramos por cada um aqui nessa noite, oramos por cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, derrame graça, graça, graça e superabundante graça, Senhor, sobre o lar de cada um, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por aqueles que não puderam estar aqui hoje à noite. Oramos para que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus. Que a tua bênção, Pai, se derrame em nome do Senhor Jesus sobre o lar de cada um. Oramos, sim, Senhor, agradecidos por cada domingo que estivemos aqui reunidos para glorificar e bendizer o teu nome, encerrando os domingos, ó Pai, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos de alegria, de gratidão, de celebração, de adoração, de ouvir testemunhos maravilhosos que edificaram, que despertaram-nos, ó Deus, para a fé. Obrigado, Senhor, por saber que nada, Senhor, nada passou fora do teu cuidado, da tua observância. Continua, Senhor, continua cuidando do teu povo, da tua igreja, Pai. E assim, ó Deus, como Paulo em cadeias escreve, crescendo em graças, que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui crescendo em graça, em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão.